Prezados irmãos e amigos, estamos de volta aqui com a nossa meditação semanal e hoje o assunto que nós queremos abordar com vocês é o seguinte: a oração e a vontade de Deus. Orar, como já temos falado, é conversar com Deus. Mas e a vontade de Deus? Como que entra nessa história? Bem, vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero fazer aquele convite, sempre que faço, para você vir estudar a Bíblia conosco, aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande, na Rua Perseverança, bairro Amambaí. Todos os domingos, 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista Centenário do Povo. O nosso estudo é um estudo versículo por versículo. A gente procura comentar cada versículo. E nós estamos no capítulo 8 de Romanos. E ainda estamos aqui no versículo 27. No versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo, viu? Com letra maiúscula. Porque segundo a vontade de Deus é que ele quer dizer, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Santos aqui são os cristãos, são os salvos, são os servos de Jesus Cristo. São chamados de santos, porque eles são santificados em Jesus Cristo. Nós somos santificados em Jesus Cristo. Não está aqui se referindo a uma pessoa milagreira ou que faz milagres, não. É o santo aqui que o apóstolo Paulo fala, é qualquer um que é cristão, convertido, nascido de novo, como nós já temos falado. Já passou pelo mistério do novo nascimento. Então, a Bíblia, principalmente Paulo, chama de santo, porque são santificados por Deus em Jesus Cristo. Você pode ser um santo, pode ser santificado em Jesus Cristo se você ainda não é, se você ainda não passou pelo ali o mistério do novo nascimento em Cristo. Mas você pode. Mas voltando aqui para o assunto do versículo 27 do capítulo 8 de Romanos, ele fala que aquele que sonda os corações, sondar, você sabe o que é? Prescrutar, pesquisar, né? Isso é sondar. Esse que sonda os corações é Deus, é o Espírito Santo. Mas aqui, nesse texto, mais uma vez, se evidencia a Trindade. Não está completo porque não falou do Filho, mas normalmente se fala do Pai e do Espírito Santo, com um ministério ali próprio de cada pessoa da Trindade, que é o Pai e o Espírito Santo. Sonda os corações, esse está falando de Deus, e que sabe qual é a mente do Espírito Santo, a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ele quem? O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Aí eu entro nessa questão de oração e a vontade de Deus, que é difícil. É difícil a gente falar sobre isso. Porque, como eu disse no início, orar é conversar com Deus. A oração a bíblica e cristã é essa conversa com Deus. Nós chamamos de oração. Então, essa conversa com Deus, a gente pode aprender a conversar com Deus. Isso é questão de aprender. Tem que aprender a conversar com Deus. Uma vez, uma pessoa, amiga minha, colega de trabalho, quando eu ainda trabalhava
numa empresa bancária. Ali eu tinha uma colega que ela não está mais nesse mundo, mas naquele tempo ela estava, e ela falou para mim assim: José Fernandes, eu não sei fazer oração como vocês fazem, porque vocês têm uma prática, nós não sabemos. E ela falou, porque ela era da igreja católica, né? Ela disse: nós não sabemos orar como vocês. Porque isso é uma prática. A gente tem que desenvolver a prática da oração. A gente tem que desenvolver a conversa com Deus. Aprender a conversar com Deus. E aqui diz que Deus, sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito Santo. Segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós. Interessante essa obra do Espírito Santo de intercessor. E é um intercessor segundo a vontade de Deus. E aí, essa questão de sondar os corações, na Bíblia tem lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, um fato que mostra muito essa realidade. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, no lugar de Saul, que tinha dado BO no ministério e no reinado dele, não tinha obedecido a Deus. E Deus mandou escolher outro, e Deus já tinha escolhido, só precisava ungir. E era um filho de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel falou para Jessé: chama os seus filhos aí. Samuel chamou, Jessé chamou o primeiro, veio lá, mas Deus falou: não é esse não. E era o Eliabe. Depois Jessé mandou vir o outro, era o Abimeleque. Ele disse: não é esse também. Ainda vem mais outro, chamou Samar, veio Samar. Samuel falou: não, Deus disse que não é esse. E aí diz o texto que passaram 7 filhos de Jessé ali na frente de Samuel, e Deus falou: ainda não é nenhum desses aí. E aí Samuel pergunta para Jessé: ainda já acabaram os moços? E Jessé fala: não, tem um aí, mas ele é bem raquítico, feinho, ele é ruivo, é ferruginha, está lá cuidando das ovelhas. Aí Jessé falou: chama ele. Aliás, Samuel falou: chama ele. Jessé mandou chamar, e Deus falou: é esse. E é ali interessante que Saul, quando Samuel ungiu Saul, ele era um porte físico avantajado, diz o texto lá, que ele sobrepunha aos demais do ombro para cima. Naquele tempo o aspecto físico era muito importante, porque o rei tinha que ser um grande guerreiro, e tinha que ser importante, era importante a sua compleição física. E agora Davi era um ferruginho, um molequinho ainda, era um adolescente, que era ferrugem, ruivo, feinho, raquítico, mas Deus falou: é esse, porque o Senhor não vê as aparências, mas vê o coração. E ali ficou evidenciado isso, porque o pai Jessé, quem sabe, achasse que era um daqueles que estavam ali, porque eles tinham na visão de Jessé uma condição que correspondesse ao cargo de rei. Mas Deus não quis, Deus não via isso. Deus vê o coração e não a aparência, como disse para Samuel. E ele tinha escolhido lá um grande... Deus falou para Samuel: não olha para a aparência, para a sua grandeza, porque tinha escolhido um que era grande, tinha boa aparência, que era Saul, e tinha dado BO. E agora, então, Deus vai escolher um daqueles que não parecia nada, mas era aquele. Porque Deus sonda os corações. E aí, não vê segundo a vontade, o Espírito Santo vê, intercede segundo a vontade de Deus.
Essa vontade de Deus que é complicado. Como é que é a vontade de Deus? Como é que eu vou orar se eu não sei a vontade de Deus? Não se preocupa com isso. Ora, deixa nas mãos de Deus. Deixa Deus cumprir a sua vontade. Você só tem que orar e deixar que Deus resolva o resto. Siga a vontade dele, porque ele que sabe a sua vontade. O Espírito Santo que sabe a vontade de Deus. Mas compete a nós orarmos. Eu sempre, nesse assunto, eu gosto de me referir a um aspecto quando Jesus ensinou, lá em Lucas capítulo 11, Jesus ensinou sobre a oração daquele que, falando sobre oração, o amigo que foi buscar pão na casa do outro, que já estava dormindo com seus filhos, e aí ele não queria se levantar porque já estava deitado com a família, mas a insistência daquele amigo que veio fez com que ele se levantasse e fosse lhe dar a comida, o pão que ele buscava. E no capítulo 18 de Lucas tem um outro também, que foi o caso da viúva, tinha uma viúva pobre, uma viúva que tinha uma causa na justiça e o juiz não queria julgar, mas a viúva insistia para que o juiz julgasse a sua causa. E de tanto ela importunar o juiz, Jesus disse que ele não temia a Deus nem os homens, aquele juiz, mas de tanto aquela mulher insistir, o juiz resolveu julgar a causa. E Jesus fala, pois que aquele homem era iníquo, era incrédulo, e não temia a Deus nem os homens, mas por causa da insistência da mulher ele julgou a causa. E Jesus estava ensinando para que nós também, na nossa oração, sejamos insistentes. E aí, a questão de ser a vontade de Deus está com Deus, mas compete a nós orarmos, clamarmos e pedirmos, e que seja com insistência mesmo. Jesus ensinou isso. A vontade de Deus não deve interferir na nossa insistência. Não devemos nos desanimar na oração só porque nós não sabemos qual a vontade de Deus. Não. Compete a nós sermos insistentes na nossa oração. E que Deus nos ajude, nos abençoe a orarmos segundo a sua vontade. Mas isso quem sabe é que o texto diz que não é para a gente se preocupar não. Porque quem sabe a vontade de Deus é o Espírito Santo. Então, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, meu assistente, que você deixe com Deus, entregue nas mãos de Deus, deixe com a vontade de Deus. Mas ore, insista com Deus aquilo que você precisa. E Deus, se for a vontade dele, que nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe, ele vai atender. E então, peçamos, Jesus manda pedir. Pedir e dar-se-vos-á, está lá em outro texto, né? De Marcos, diz que Jesus disse isso, pedi e dar-se-vos-á. Não é em Lucas mesmo. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então vamos bater e vamos pedir. Amém? Que Deus abençoe você. E que os seus pedidos serão ouvidos por Deus, se for a vontade dele. Mas isso não nos deve impedir de orar e insistir. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Amém.